Bom, nossa aula de hoje vai apresentar os três sólidos geométricos que são considerados de corpos arredondados. E o primeiro deles é o cilindro. Como nós falamos na aula passada, os sólidos geométricos são classificados em sólidos geométricos arredondados, né, que são esses da apresentação de hoje, e os prismas e também os poliedros, que são sólidos formados por segmentos de reta, dos quais nós já vimos isso na aula anterior. Então vamos lá. Estudo de cilindro. O que seria o cilindro então? São sólidos geométricos formados por duas bases congruentes. Essa palavra congruente quer dizer de mesma medida igual, circulares. Essas bases que eu estou falando aqui são essas aqui, ó. Veja que são círculos na parte superior e na parte inferior, e elas vão ter a mesma medida, tá? Um copo, às vezes ele pode ser ou não exemplo de cilindro. Um copo só é um cilindro se a parte de cima for igual à parte de baixo do círculo. Se os círculos forem de tamanhos diferentes, não se caracteriza como sendo um objeto cilíndrico, tá, gente? Então, apresentando eixo central. Esse eixo central é esse ponto aqui do centro, tá? E cuja área lateral é um retângulo. Então, na aula passada, quando eu abri essa figura, eu mostrei que sua lateral era um retângulo. Nós vemos aqui, né, alguns elementos que estão destacados nessas figuras: o eixo central, as bases, a face lateral, a geratriz, que é esse caminhozinho aqui, ó, na lateral, certo? E a altura, na realidade, que é a mesma medida dessa distância entre esses dois pontos centrais aqui, certo? Vamos passar adiante. Elementos do cilindro, como já falei anteriormente, existem duas bases, né? Duas bases circulares congruentes, quer dizer iguais, o eixo, que é o ponto central dos círculos, a altura, que é a distância entre os eixos, esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui representa a distância, é o mesmo tamanho da altura. A geratriz é os segmentos laterais paralelos à distância entre os eixos e a altura. Veja, geratriz é como se fosse todos os traços que eu posso executar na lateral, que não é chamado de segmento de reta, é chamado de geratriz por conta disso, porque são segmentos que são colocados numa área circular, tá? Então esse pedaço aqui, ó, que parece ser reto, mas na realidade não é, circular, é o que nós chamamos de geratriz, tá? E nós temos aí o raio, né, que é o segmento que parte do eixo e toca um ponto na circunferência. O raio seria isso aqui. Eu tenho um ponto central e toda essa circunferência. Então, se eu pegar um segmento que parta daqui, por exemplo, e toque aqui, formando um tracinho daqui para cá, isso aqui é o raio, porque partiu do meio e tocou esse ponto aqui na circunferência. Se eu vier daqui para cá, por exemplo, é outro raio, daqui para cá é outro raio, assim por diante, certo? A planificação do cilindro é ver o cilindro como ele é, né? Veja, você tem aqui o raio especificado, tá vendo? Aqui, que eu acabei de mencionar. A planificação, eu abri essa figura. Quando a gente abre essa figura, ela é visualizada desse jeito aqui, tá? Essa área circular aqui, ó, essa área circular aqui, ó, é justamente esse retângulo aqui, que está ligado a essas duas bases, que são justamente esses dois círculos congruentes, que são iguais. Então, quando eu abro essa figura, a imagem dela é essa. Se eu perguntar quantas faces ou quantos lados o cilindro tem, o aluno vai responder 3. Ele tem um retângulo, que é esse, e duas áreas circulares. A face lateral é um retângulo com base igual ao perímetro
do círculo e a altura igual à altura do cilindro. Isso aqui só é uma observação, tá? Tipos de cilindro. Você vê que esse cilindro aqui, ele é um cilindro que ele está em pé, então ele é reto por conta disso. E também porque forma ângulos de 90 graus, tá? A altura com o raio aqui embaixo forma um ângulo de 90. Já aqui, olha, esse ângulo aqui é um ângulo menor que 90 graus, por isso que ele está se caindo para a lateral, né? É o chamado cilindro oblíquo. E aí, nós fizemos o nosso estudo de cilindros, todas as partes, o que é, os tipos dele, sem deixar nenhuma explicação a mais ou a menos, tá? Então, parte de cilindro concluída.